Você já está naquela tradicional correria de fim de ano? Muita gente fica naquela dúvida se aproveita para descansar um pouquinho ou para resolver todas as pendências que ainda restam. Desaceleração, Laine Valgas. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Quem já está chegando com as dicas é a Vanessa Tobias. Aliás, não só com as dicas. Ela chega com presente. É para árvore, Vanessa? É para árvore. Olha só. Doação dos nossos vizinhos. Disseram, vá, tá aí subindo, leva para lá. Que legal. Agradeço aí pegando pra junto, gente. né? Fica Legal, à vontade. né? Vamos lá, Vanessa trazendo para você. Também pode trazer aqui a hora que quiser durante o dia, das 8 às 18. E aí, Vanessa? Vamos para as perguntas, oi, turma. Primeira pergunta de hoje, Laine Valgas? Vamos lá, Ed, deixa contigo. Vamos lá. Ismael de Florianópolis. Apesar do recesso, tenho um curso em vista e teria que viajar, mas minha família não aceitou muito bem. Deveria cancelar? Ai. Olha, Começou é um paradigma muito difícil, porque a gente tem 2 dias muito importantes do fim do ano, Natal e a virada. Se der para negociar na família, dizer assim, qual das 2 datas é a mais fundamental e dar atenção a estar com eles, porque a família é o momento mais importante, é a nossa prioridade, né? É o momento marco para a gente rever todos os amigos de infância e também estar com os nossos. Então, negocia e tenta qual das 2 datas esse curso vai acontecer e escolhe uma das 2 para estar lá. É uma alternativa, né? Tá, dá o coração pensar nisso, né? Muito. Sabes que uma vez eu fiz um curso na virada. E foi uma experiência muito diferente, porque eu descobri que a gente tem horários, assim, distintos quando você está sozinho no fim do ano. Foi fantástico. Mas eu tive que explicar para minha família e essa foi a alternativa que eles escolheram. O Natal 100%, então vai na virada. Era isso que eu ia falar. Natal e virada são 2 coisas completamente diferentes. Exatamente. Quando se trata de família, né? Faz o curso por eles, pela família. Aí fica mais fácil. Ana Paula de São José. Se for para resolver tudo o que eu preciso até o fim do ano, eu não terei nenhuma tarde livre até o dia 31. Eu gostaria de evitar isso, mas é sempre a mesma história. Vai faltar dia. Vai faltar dia. Ana Paula, a dica é foco na ação mesmo, porque a gente deve aproveitar esse sprint, né? Essa arrancada de fim de ano, para dia 31, na meia-noite, falar, fiz tudo, posso descansar. Então, aproveita esse período e gera aprendizados para garantir que em dezembro de 2020 a energia vai ser outra e em dezembro não vai estar tão corrido assim de novo. Vanessa Tobias, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouquinho eu volto. Combinado, vai. bacana. Até já. Bom, uma pausa nas notícias, porque a gente segue com o nosso Quero Saber, com dicas para quem não sabe se vai dar conta de resolver todas as pendências até o fim do ano. E a pergunta é, será que dá tempo de resolver tudo? Vale a pena? Ou é melhor aproveitar o recesso para descansar e resolver o que ficou para trás no começo de 2020, hein, Vanessa? Tempo. Lembra? Vamos ver o que vai aparecer aí de Vamos perguntas. lá, dúvida de quem? Cristina de Palhoça. Como é que eu posso ajudar os meus funcionários a cumprirem as metas e não desistirem do que planejaram para esse ano? Cristina, essa pergunta é bem profunda, porque na minha visão o que está faltando no mundo é sensibilidade, porque é preciso que a gente escute, observe. Então a dica para esse ponto é, chama o pessoal da equipe, conversa 1 a 1, pergunta como é que foi o ano, quais foram os aprendizados e você, como é parte da equipe, pergunta para eles como é que eu posso ajudar, pegar junto. Eu trouxe uma arte com algumas dicas que sinto que pode ajudar na pergunta da Cristina. Dicas para resolver as pendências. Avalie o quanto você possui de energia. Sabe aquela coisa, será que eu ainda dou conta? Saiba que tem o dobro daquilo que a gente imagina. Depois, sábado é um dia como a segunda-feira. Quando me disseram isso, eu fiquei bem desafiada, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, realmente é um dia como outro qualquer. Então, eu preciso aproveitar os dias que, teoricamente, seriam de descanso para garantir que eu vou fazer tudo que eu preciso, sem nenhuma outra desculpa. E avisar os familiares, né? Falar, olha, eu estou correndo atrás daquilo que eu ainda preciso resolver, pode ser que esse sábado eu não esteja aí como é o almoço tradicional, porque eu preciso colocar a vida em ordem. E se for descansar, faça isso desde já. A gente nem que tem, assim, 30 segundos, eu participei de uma dinâmica que disseram, respira 30 segundos. Gente, respirar 30 segundos é uma eternidade. É tempo. Né? Então, terminou assim, pegou o intervalo, aproveita o intervalo para respirar 30 segundos. Aproveita para descansar desde já, porque é uma habilidade que a gente desenvolve. Maravilha. Adorei esse sábado, é um dia como a segunda. Eu adoro isso, sabe? Todo dia é dia, meu pai. Exatamente. Que bacana da Cristina, empregadora se preocupando com os funcionários. Massa, né? Temos mais uma pergunta no telão, Vanessa. Dessa vez do Luiz, de Florianópolis. O que a gente deve realmente priorizar daqui para frente?
Luiz, você está fazendo uma pergunta que eu sou suspeita para responder, porque assim, na minha visão, quando a gente começa pela família, a gente vai sempre acertar. A prioridade é estar com os nossos amigos de infância, a nossa família, se cercar de modelos e pessoas que nos inspiram e gerar aprendizados, né? Olhar para janeiro até dezembro, o que eu fiz que acertei, o que eu fiz que eu faria diferente e buscar o perdão e agradecer as pessoas, porque isso nos preenche, isso nos alivia e nos preenche. Que lindo. Né? Depois do Luiz, quem vem chegando é o Carlos de São José. Tem alguma sugestão? Existe alguma técnica para otimizar o tempo nessa época do ano? Oh, delícia essa pergunta. Tem sim, a técnica é foco na ação total, porque eu tenho uma mestre que diz, encoste nas coisas uma vez só. Ao invés de falar sobre o que eu preciso fazer, eu devo usar esse tempo em que eu estou falando para atuar. Tem louça? Lava a louça. Tem resposta para dar nas redes sociais? Responde na hora. Abriu o e-mail? Tem que responder. Encontrou roupa para levar para a lavanderia? Leva na hora. Porque essa é a melhor maneira de otimizar o nosso tempo. Fazer as coisas. Vamos otimizar o tempo, dá tempo de mais Ai, um que então. massa. Quer ver? Olha que legal. Lúcio de Floripa, dá vontade de largar tudo como está e só recomeçar no ano que vem. Será que vale a pena? Ai, depende de tantas coisas, Lúcio, porque assim, largar tudo, né? Sábado é igual segunda-feira, né? Então, a gente tem essa consciência, assim, a gente fala, não, poxa, dezembro, culturalmente já posso descansar, mas eu sempre falo da autocorrupção, né? A gente fica frustrado quando a gente se corrompe, quando a gente aceita ser menos do que o que a gente pode. Eu gostaria de te desafiar a fazer esse ano ainda vale muito a pena. Não abre mão de terminar ele como você merece. Se eu largar, eu fico pensando, a cabeça fica girando, eu nem aproveito, nem descanso, nem faço. E a sensação de dever cumprido não tem preço. É muito boa. Né? Falamos daqui a pouco? Fechado. Obrigada, Vá. Vamos voltar agora para o nosso Quero Saber e as dicas para quem não sabe se vai dar conta de resolver todas as pendências até o fim do ano. Será que ainda dá tempo ou é melhor aproveitar o recesso de fim de ano só para descansar? Vamos responder mais uma dúvida que vem no telão para Vanessa Tobias, é da Paula de Criciúma. Eu fiz uma programação para parar completamente nos últimos 10 dias do ano, mas agora eu estou vendo que vai ser impossível. E isso é muito frustrante. O que será que eu fiz de errado durante o ano? Paula, assim, quando a gente faz uma programação e, eventualmente, a gente não está acostumado a lidar com o planejamento, é até esperado, é natural que a gente não acerte na medida certa, sabe? Mas não, vou precisar de 10 dias, vou precisar de 15. É a primeira vez, ou às vezes a segunda vez que a gente está lidando com quanto dura, de fato, 24 horas. Então, eu sinto que a gente precisa só amadurecer e não se frustrar tanto, aceitando a lição e o aprendizado que veio, porque a gente está aprendendo sobre qual é a medida do tempo agora. Né? Ok, depois da Paula, quem chega é a Suzana de Floripa. Eu trabalho no comércio há mais de 10 anos e é sempre a mesma loucura. Eu gosto do que eu faço, mas eu gostaria de me organizar melhor nesta época. Será que dá mesmo trabalhando tanto? Suzana, sabe que o sucesso é uma decisão. A gente lidar com as coisas com leveza é muito íntimo, porque a loucura, como tu mesmo dissesse, né? Vai acontecer e final de ano é meio que universal, é como se todo mundo esperasse que a loucura acontecesse. Então, para lidar com isso, é levantar quais são as alternativas, os aprendizados que eu preciso de fato observar para no ano que vem ser um pouco mais leve. Mas antes de tudo, ainda em tempo de lidar com a loucura, é curtir a possibilidade de escolher lidar com bom humor com a loucura que aparecer. Bacana. Depois da Suzana, Letícia, também de Florianópolis. Eu sou muito organizada, mas minha família não tem o mesmo pique no fim do ano. Será que vale a pena insistir com eles? Ai, entrega para Deus. Como eu falei, assim, a gente tem conversado muito sobre a questão da sensibilidade, né? A gente tem dificuldade de encontrar o nosso próprio ritmo para fazer as coisas. E imagina se a gente tem essa dificuldade, o outro também tem. E o respeito é muito fundamental, porque se a gente conseguir admirar que cada um tem um fluxo, que cada um precisa do seu próprio ritmo, vai ser mais prazeroso conviver. Eu sinto que a dica é observar como o outro se sente ajudado, sem pressioná-lo a ser da minha maneira. Assim a convivência vai ficar mais fácil. Daqui a pouco voltamos contigo. Combinado. Obrigada, Vá. Obrigada. Valeu. Vamos para a última rodada do nosso Quero Saber, com dicas para você que ainda tem pendências para resolver até o fim do ano. Será que vai dar tempo de fazer tudo, hein, Mário Mota? Mais uma pergunta e vem do João de Florianópolis, aliás, de São José, tá ali. Estou me programando para um recesso de ócio. Olha que legal. Sem celular, sem e-mail, sem nada. Mas eu vejo muita gente questionando e até me recriminando por isso.
É complicado, né, Vanessa? Complicado, né, João? Tem dó. Olha, na verdade, eu sinto que essa recriminação é um pouquinho de vontade de fazer exatamente o que você está se propondo. É importante, se a gente tiver o espaço para descansar, desbravar esse universo do silêncio que tem sido tão difícil e passar a escutar a nossa intuição, porque daí a gente pode pensar no nosso silêncio, bem quietinhos, sobre os impulsos novos, sobre aquilo que está dentro, que pulsa na gente para 2020 ser sensacional. Na verdade, ninguém tem nada a ver com a gente. A gente tem que seguir a nossa vida, o outro sucesso, pensa que quiser, né, Laine, demanda intimidade. Sim. A gente tem que ficar bem quietinho com as nossas ideias. Deixa falar. Você trouxe algumas dicas de livros. Trouxe as Eu só queria dicas. acrescentar, já que ele falou em ócio, tem Ócio Criativo, do Humberto Eco. Exato. Aproveita e vai ler. Exatamente. As nossas dicas. Livros. O Poder do Tempo Livre, está aí pra em ti, homenagem João. ao João, né? O Processo da Pérola é muito massa. Vem com um encarte que tu abre para fazer o planejamento do ano seguinte. Então, se está com a cabeça voltada para as metas, presente bom, ele funciona, esse livro. E filmes, Amor Sem Escalas, que fala das prioridades, da disputa do trabalho e da vida pessoal. E Sim, Senhor. Quando a gente fala sim para as coisas, a vida flui de um jeito diferente. Posso aproveitar e agradecer ao Luciano pelo recado que foi enviado. Eu fico toda feliz. A gente fica junto contigo e tem mais perguntas Obrigada. chegando por aqui. Tá bom. Agora quem chega, Vá, é a Janaína de Floripa. Depois de muitos anos eu vou folgar nas festas de fim de ano. O que é mais importante eu fazer antes de sair de férias? A minha sensação com a pergunta da Janaína é que os anjos cantam, sabe? Chegou o momento assim, finalmente eu vou descansar, né? O que é mais importante fazer antes de sair de férias é olhar cada uma das áreas da vida e ver assim, o que eu ainda preciso fazer? Quem que eu preciso agradecer, porque encerramento de processo tem gratidão. Se tem alguma situação mal resolvida, resolver essas pendências, levantar aprendizados e sair para o abraço mesmo, que é o descanso. Tem mais Vanessa, uma? acho que a gente não tem mais uma, na verdade. Ai, mas que a gente te agrada. É uma pena porque a gente aprende muito com você. A sua positividade é muito bacana. Mas Semana quinta que tem vem de novo. estamos aqui, tá? Traz o Obrigada pacotinho, sempre. tá? Pra gente Trago brincar o com ele de pacotinho, tá uma bastidores. delícia. Obrigada, gente. Demais. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Vanessa. Amanhã vamos falar do seu direito quando o assunto é condomínios. Uma advogada vai responder perguntas sobre temas como regras de convivência, cobrança por serviços, horário de silêncio e segurança. Mande agora a sua dúvida para o nosso WhatsApp 996334567. Não esqueça de falar o seu nome e a cidade onde você mora. Combinado?